Olá, tudo bom? Hoje eu queria falar com vocês sobre público-alvo, né? Público-alvo. O que é a ideia de público-alvo? É exatamente entender para quem que nós vamos atender, ou para quem nós vamos vender, ou aqueles que nós vamos servir. Nós, apesar de a criação de necessidades são mútuas, ela é também diversa. Sendo assim, cada um tipo de pessoa tem a sua necessidade. E por não ter necessidades iguais, nós temos fornecedores diferentes para atender cada tipo de necessidade. Por exemplo, podemos fazer a divisão entre homens e mulheres, necessidades diferentes. Então podemos entender que cada tipo de cliente tem suas necessidades diferentes. E aí nós conseguimos começar a introduzir o que é público-alvo. É entendendo qual é o seu cliente. Nós, cada produto está sendo oferecido para um cliente específico. Então vamos lá. O que é público-alvo? Público-alvo é um grupo de consumidores que a empresa decide atender com seus produtos, serviços e ações de marketing. Então, sendo assim, é extremamente necessário que uma empresa entenda quem é o seu público para que possa focar neles. Vou dar um exemplo. Se eu produzo produtos femininos, então toda a minha relação de marketing, relação produto, serviço está para esse tipo de público. Vou vender artigos femininos que não vão levar em consideração, por exemplo, os homens. Perceba que os homens não são o público-alvo dessa tal empresa. Mesmo assim, o público-alvo pode ser ramificado por outros setores, né, que nós chamamos de setorizações. Por exemplo, vou falar novamente pelo público feminino, mas eu posso me focar para feminino de infantil. Nesse caso, o infantil ele é o público-alvo, ou seja, uma segmentação desse mesmo público-alvo. Vou dar um exemplo, o Boticário, né? Qual é o público-alvo do Boticário? São mulheres jovens e adultas que valorizam a beleza e a autoestima. Então perceba que não que o homem não possa se utilizar desses produtos, mas não é o foco da Boticário. A Boticário vai ter foco em mulheres jovens. Por exemplo, nós temos o banco Nubank, né? Então, qual é o foco do Nubank? São adultos conectados, ou seja, adultos que tenham confiança na rede, porque é um banco digital, que busca praticidade e autonomia financeira. Toda pessoa ela é público-alvo para o Nubank? Claro que não. Ela está buscando clientes que tenham essa relação de conexão, internet, virtual e busca a praticidade da relação bancária. Ok? Por que, que o público-alvo é importante? A primeira coisa que o público-alvo é importante porque ela vai direcionar as estratégias para um certo produto. Tem uma direção. Então não há uma queima de energia porque eu não vou promover nenhum tipo de comunicação para um público que não vai ser o meu. Ou seja, ele não tem interesse naquele produto ou necessidade daquele produto. Então, quando eu entendo que é meu público-alvo, eu consigo direcionar e entregar essa estratégia mais voltada para esse público. Como, por exemplo, vou voltar novamente ao exemplo dos artigos infantis, então vou procurar públicos que vão consumir esses produtos. Eu não vou, por exemplo, vou focar em público um jovem para artigos infantis femininos. Vou provocar mães ou crianças, que especialmente mães e pais que têm filhos, crianças, que vão estar querendo adquirir esses produtos. E isso facilita, tanto na questão do preço, como na questão da comunicação, como eu vou acessar, e quais são os canais de venda. Professor, o que é canais de venda? Canais de venda nada mais é de que maneira eu vou me comunicar com esse público.
e também como eu vou entregar esse produto. Também é algo importante entender qual é o público-alvo, porque vai evitar de eu ter desgastes, né, campanhas de investimentos desnecessárias. Então, toda a minha campanha, por exemplo, voltando ao exemplo que eu dei anteriormente, ela vai ser voltada para isso. Então, não vou colocar minha campanha em públicos que não são interessantes nesse aspecto. Então, melhora o meu relacionamento com o meu cliente, porque eu consigo atender de forma mais adequada a ele. E também cria as vantagens competitivas no meu concorrente, ou seja, eu vou atacar literalmente as pessoas que vão consumir. Então, se o meu cliente não tiver bem claro quem é o meu público-alvo, ele vai gastar energia e talvez tenha uma expectativa não atendida, porque aquele público não vai se interessar ou não necessita daquele produto ou serviço. Qual a diferença entre mercado, segmento e público-alvo? Vamos lá, eu coloquei essa tabela para que você consiga entender essa diferença. O mercado em si, lembrando que esse consumo, a ideia é onde se encontra pessoas, fornecedores que estão relacionados a esse produto e serviço e consumidores. Esse local nós chamamos de mercado. Então, o que é o mercado em si? É o conjunto total de consumidores, onde todos os consumidores eles vão se reunir para adquirir esse produto e serviço. Então, por exemplo, o mercado de cosméticos, né? O mercado de saudável, mercado de hotelaria, mercado de turismo. Então, são uma questão mais global com relação a um conjunto de consumidores para atingir aquele certo produto. Já segmento é a parte desse mercado, né? É uma ramificação desse mercado. Ou seja, por exemplo, mercado de cosméticos veganos, né? Ou seja, o mercado em si é algo muito maior, mas o segmento é uma subdivisão desse mercado maior. Então, na subdivisão do mercado de cosméticos, tem cosméticos femininos, cosméticos masculinos, cosméticos para crianças, cosméticos para pessoas com certo tipo de gosto, e existe também cosméticos para vegano. Perceba que eu estou fazendo a divisão de um mercado maior. Quando faz essa divisão de mercado maior, eu chamo de segmentação. E o público-alvo? O público-alvo nada mais é eu escolher qual o segmento, qual é essa divisão de mercado que eu vou atuar. Por exemplo, eu vou atuar no mercado, no segmento público-alvo de mercados cosméticos e cosméticos veganos ou cosmético em geral de mulheres entre 18 e 30 anos, preocupados com a sustentabilidade. Perceba que eu já estou definindo aqui quem é o meu público-alvo para esse tipo de, de produto, ok? Então, quais são as características do público-alvo? Então, as principais características são o quê? Primeiro, demografia. O que é demografia? São as características gerais dessas pessoas. Por exemplo, idade, gênero, se é masculino, feminino, qual é a renda dela, se ela ganha mais, ganha menos, se ela ganha até salário mínimo, se ela ganha 2 salários mínimos, se ela ganha 10 mil, escolaridade, ocupação. Por exemplo, se eu for levar em consideração a renda, por exemplo, o público-alvo da Ferrari, por exemplo, o carro da Ferrari, que custa mais de 1 milhão, né? Então, não é pessoas assalariadas, né? O trabalhador, mas são milionários que têm interesse em ter esse produto. Então, perceba que a característica do público-alvo, nesse caso, está relacionada à renda também. Consequentemente, cada tipo de carro também pode levar em consideração também renda e umidade. Por exemplo, um carro mais esportivo, então você vai perceber que vai levar em consideração pessoas que tenham menor idade, que têm interesse em ter carros mais esportivos. Isso não quer dizer que nenhuma característica não pode ser acumulativa. Por exemplo, eu acabei de colocar idade e renda como dois tipos de características do público-alvo que vai interferir na minha busca de atrelar valor, né? De vender, né? Outra característica muito interessante é a questão da geografia. País, região, cidade, clima, povoado. Então, quando também estou relacionado ao escolher um público-alvo, eu preciso escolher também qual a região que eu vou atacar. Né? Pode ser isso mais macro, né? Como país, como também mais regional.
Por exemplo, eu posso escolher vender cosméticos para a região da cidade de Rosário, Maranhão. Então, ou até ramificar mais ainda, botar a cidade de São Luís, desculpa, o povoado de São Simão. Então, os países, região, cidade, elas também, clima, pode estar relacionado à geografia e também é definido, nós definimos o público-alvo. A outra é a psicografia. O que é isso? Diferentemente da demografia e geografia, que são algumas estáticos, né? Idade, renda, clima, região, a psicografia leva em consideração o estilo de vida, né? Valores e personalidades. Vou dar um exemplo. Alguém que é cristão tem valores relacionados ao cristão. Então, posso vender, por exemplo, roupas voltadas para cristãos, para igrejas, pessoas que frequentam a igreja. Então, leve em consideração a psicografia. Ou, por exemplo, vender piercing, ou, por exemplo, ser um tatuador. Então, leve em consideração pessoas que estão relacionadas a esse tipo de vida, né? Não todo mundo pretende tatuar. Então, por exemplo, eu posso colocar o meu público-alvo, pessoas, uma loja uma loja de tatuador, né? Uma loja que faz tatuagem. Leve em consideração a idade, eu quero tatuar meninos de 18 a 40 anos, gênero masculino, da cidade de Rosário, que tem um estilo de vida que permite ele ter tatuagens. E o último é o comportamental, são as frequências de compras e buscas que dá da mesma faixa etária, né? Frequência. Então isso me leva também a saber qual é o tipo de público para tal produto. Eu vou colocando um exemplo aqui de público-alvo e também levando em consideração o que é persona. Professor, o que é persona? Persona tem a ver da característica desse público-alvo. Quais são as características desse público-alvo? A personalidade, né? Essa é a ideia de persona. Tá bom? Então, meu público-alvo pode ser homens de 27 a 30 anos, 7 a 40 anos, ou 18 a 40 anos. Então, a ideia de persona, a ideia de personalidade, estilo de vida. Tá bom? Dando um exemplo bem claro aqui. Mariana tem 27 anos, é professora de inglês, mora em Recife, ativa nas redes sociais, pratica yoga, busca produtos ecológicos e adora comprar online. Perceba que essa persona me dá várias características daquela pessoa que vai facilitar a minha inclusão e a minha introdução nesse tipo de mercado. Por que isso é importante? Porque isso humaniza mais o público-alvo, né? Deixa de ver o público-alvo como uma coisa mais macro ou sem ter uma ideia pessoal. Eu consigo entender de forma mais clara o que é cada público. Facilita campanhas mais empáticas. Professor, o que é empatia? É ele colocar no outro. Então, por exemplo, se a Maria ela gosta de coisas ecológicas, então tudo que é ecologia, voltado para a natureza, vai atrair mais ela, né? Então, se coloca mais empático. E, consequentemente, melhora o foco da equipe de marketing, na qual já vai buscar informações daquele personagem, daquela personalidade para esse público. Ok? Como identificar um público-alvo? Primeiro, pesquise o mercado, analise o comportamento dos consumidores. Nós precisamos saber exatamente como as pessoas estão comprando, por que estão comprando, qual é a faixa etária desse compromisso e assim por diante. Isso nós chamamos de análise, nós já falamos nas aulas passadas como ter essa análise. Observe os concorrentes e o público deles que atende. Então, às vezes eu não tenho todas as informações, mas eu olho para o meu lado e percebo que as pessoas que compram aqueles produtos têm umas certas características. Eu posso fazer esse benchmark, ou seja, copiar aquilo ali e se adaptar à minha realidade. E assim consigo também definir quem são os público-alvos. Ou seja, as pessoas que estão indo lá também são as pessoas que vão na minha loja, então eles também são meu público-alvo. Analise os dados reais dos clientes. Então, você não pode ser fictício, ou seja, você precisa saber exatamente como eles se comportam de forma real, dentro de uma realidade prática. Então, crie perfis, né, detalhados sobre as suas redes, né, como usam as redes, se eles usam o Google Forms. Então, as ideias eu posso usar também ferramentas de pesquisa
para que eu possa também saber e identificar quem é o meu público-alvo. Exemplos práticos de público-alvo. Nós já estamos terminando e gostaria que você prestasse atenção. Por exemplo, a empresa Nubank são jovens adultos conectados. Então, qual são a estratégia que eu vou utilizar pensando nesse público-alvo? São estratégias digitais, então eu não vou para a televisão, vou usar, se são digitais, eu vou usar as redes sociais para me comunicar de uma forma mais moderna. Agora, Havaianas são pessoas de todas as idades e classes, então todo mundo usa, então o público-alvo dele é muito mais abrangente. Quais são as estratégias? Sempre utilizar a ideia de conforto e brasilidade. Por quê? Porque se eu for focar, por exemplo, nessas mídias digitais, públicos de 60 anos ou mais vão ter dificuldade, porque não estão nesse mercado, nesse canal. Então preciso ter uma coisa mais aberta. A OMO, famílias com crianças, né, o público-alvo. Geralmente utiliza com famílias que lavam muita roupa, assim por diante. Qual a estratégia? Cuidar da praticidade. A Apple são pessoas que buscam design e inovação. Por exemplo, públicos que querem comprar iPhone. Não é qualquer público que quer. Nem é questão só de renda, mas também de querer. São pessoas que buscam design de inovação, que gostam de coisas novas, gostam de tecnologia, assim por diante. Então, qual a estratégia? Tecnologia premium, exclusividades, melhores aparelhos, assim por diante. Ok? Estou deixando um exercício para vocês, eu gostaria que vocês me mandassem. Tá bom? Explique com suas palavras o que é público-alvo e por que ela é essencial para o sucesso das estratégias de marketing da empresa. Então, você explicar para mim o que é público-alvo e por que ela é tão importante. Descreva quais são os fatores que podem ser usados para identificar o público-alvo. Né? Quais são os fatores? Como idade, renda, localização, estilo de vida e comportamento. Dê o exemplo prático de um público-alvo bem definido. Você vai pegar uma empresa e definir qual é o público-alvo dessa empresa. Qual é a diferença entre segmento de mercado, público-alvo e persona? Nós falamos sobre essa diferença. Né? Qual é a diferença dessas três coisas? Dê um exemplo simples para cada um desses conceitos. E quarto, imagine se você trabalha no marketing de uma academia de ginástica. Eu estou definindo qual é o setor, nessa setor também qual é o meu mercado e, consequentemente, meu público-alvo. E talvez a minha persona. Defina o público-alvo ideal para essa empresa e explique como essa definição pode ajudar a criar campanhas de divulgação mais eficazes. Gente, nós vamos ficar por aqui e até a próxima.